a cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. Atos 9, 32 a 43, vai falar sobre isso. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, sagendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-lhe todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enferma, ela morreu, e tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltou-se para o corpo, disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Deus seja louvado, irmãos. Esses versículos... Uau! Foi! Esses versículos, ele vai dizer de um evento que aconteceu ali no livro de Atos. O livro de Atos é o Atos dos Apóstolos. O livro de Atos quer dizer o quê? As atitudes daqueles discípulos de Jesus. Então, quando nós lemos o livro de Atos, logo no início vai dizer Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes que aqueles apóstolos estavam fazendo naqueles momentos ali. Mas até nós chegarmos a esses momentos importantes que nós acabamos de ler, seria interessante, ou é importante, nós nos atentarmos desde o início da história do livro de Atos. No capítulo 1 de Atos 24, vai dizer que Matias é escolhido em lugar de Judas. Quem não sabe da história de Judas, quem não sabe da história que eram 12 discípulos, quem não sabe da história que Judas se enforcou por 30 moedas, e aí depois ficaram os 11, depois ele foi levantado, Matias foi levantado para ficar no lugar de Judas. E a gente vai caminhando um pouquinho, no livro de Atos 2, 4, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem na igreja, o Espírito Santo, ele vai enchendo os discípulos, ele vai enchendo toda a congregação, à medida que aquelas pessoas vão buscando a face do Senhor. É impossível você ter uma intimidade com o Senhor e nada na sua vida mudar. É impossível a sua vida ser a mesma. Porque conforme você vai falando com Deus, conforme você vai se aproximando de Deus, você vai tendo experiências espirituais. Diferente de hoje, diferente de ontem, cada novo tempo na sua vida, Deus vai falando com você e as coisas vão acontecendo.
E depois, no capítulo 3, nós vamos ver que Pedro vai fazer o quê? Vai ter um bom discurso e é a cura de um coxo. Também no capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio. Eles vão fazendo coisas e mais coisas. E aí, como nós lemos aqui, acontecem as perseguições. Acontece que tem pessoas que estarão do lado deles e tem pessoas que não estarão do lado deles. Uma hora, queridos, você estará agradando pessoas, outra hora você estará desagradando pessoas. Mas é importante nós entendermos que nós precisamos agradar quem? A Deus. Quem estiver na mesma ligação, quem estiver na mesma visão, vai entender o que você está fazendo, está na direção do Senhor. Por mais que às vezes pareça difícil de entender, gente, como nós vamos pagar tantas coisas aqui na igreja, como nós vamos fazer tantas coisas, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas vamos caminhar na visão, vamos caminhar na direção. E Pedro e João, eles vão sendo questionados. E eles vão falando de Jesus, da salvação de Jesus. E em Atos 4:12, eles vão dizer: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Quando você vai falando de Jesus, você tem que falar de Jesus e viver de Jesus. Tudo ao seu redor tem que ser reverenciado, dito, proclamado, assim, insistentemente falar do nome de Jesus. Porque da nossa boca tem que ser, o quê? Bênção. Bênção e bênção. E no capítulo de Atos, no capítulo 5 de Atos, nós vamos ver a história do casal, Ananias e Safira. É uma história difícil, não uma história com H minúsculo, é uma história com H maiúsculo. Aconteceu. Aonde eles estavam ali, tendo tudo em comum, tudo que eles faziam, eles estavam fazendo para quê? Para o nome do Senhor ser proclamado, para o nome do Senhor ser edificado, e tudo aquilo que eles recebiam, eles faziam para que toda a comunidade, todos aqueles que estavam em volta deles, pudessem serem abençoados. E Ananias e Safira, eles mentem. Irmãos, é fácil mentir para mim, para o pastor, para o seu líder, mas não vai achando que vai mentir para o Senhor que o negócio vai ficar bom, não. Porque eles tiveram oportunidade, todos os dois tiveram oportunidade de falar a verdade. Deus sempre dá uma chance, ou não, várias chances para nós falarmos a verdade, ou as verdades. E eles foram o quê? Morreram. Morreram porque eles estavam ligados, eles sabiam do que estavam fazendo e optaram em desobedecer. E a gente vai andando mais um pouquinho em Atos 6, vamos ver a instituição dos diáconos. Conforme as coisas iam acontecendo na igreja, conforme as coisas iam acontecendo ali naquela comunidade, os problemas também aumentavam. Tinha uma geração A, tinha uma geração B, tinha a geração dos anos 60, dos anos 70, a geração Y, a geração Z. E aí, você imagina colocar todas as gerações num único quadrado, vai dar ruim. Então, tem uma hora que eles falam, gente, olha só, vamos ter que separar aqui. Esse povo vai atender esse povo aqui, esse líder vai atender esse pessoal aqui. Vamos levantar pessoas que estão ligadas, pessoas que estão entendendo o propósito. Você precisa entender o propósito porque foi feito aquilo ali. Aquelas coisas estavam acontecendo, mas muitas vezes, irmãos, tem coisas
que acontecem que é para destabilizar você, que é para te paralisar, que é para paralisar o processo, que é para paralisar a sua mente, os sonhos, coisas que você precisa fazer, mas por às vezes, burburinhos, palavras mal faladas, nos momentos errados, às vezes por sentimentos negativos. A gente para e não quer continuar, e põe uma barreira. Então, os diáconos, eles estavam aqui, naquele momento, sendo separados para atender aquele público, aquelas pessoas que estavam ali. E nós vamos ver, Estevão foi o primeiro mártir. Olha só, isso tudo eu comecei lá em Atos 9, e agora já voltei um pouquinho em Atos 6, para a gente poder entender como isso aconteceu. E em Atos 6, nós vamos ver também o Estevão, primeiro mártir. Vamos andando um pouquinho em Atos 7. Depois, em Atos 8, o Evangelho em Samaria. Olha as coisas acontecendo. Olha as coisas acontecendo. O Evangelho do Senhor sendo propagado, sendo anunciado, e muitas curas, muitas maravilhas, muitos prodígios e milagres estavam acontecendo na vida dos irmãos, através daqueles homens que estavam ali, na videira verdadeira, ligados na palavra do Senhor. Depois, em Atos 9, nós vamos ver a conversão de Saulo, que é Paulo. Depois, nós vamos ver também, em Atos 9, que o perseguidor, ele é perseguido. Quando Saulo, ele tem esse encontro, quando Saulo, ele tem esse momento, que as coisas acontecem na vida dele, as pessoas que estavam ao redor dele nem acreditavam que ele realmente tinha tido aquela experiência com Deus. Antes ele tinha um nome, agora ele tem outro. E assim é na nossa vida. Quando nós não conhecemos o Senhor, as pessoas falam assim, o 71, filho de Beltrano, filho de Ciclano, tarja. As pessoas, elas colocam uma tarja para a gente, assim, falando, não colocam o nosso nome, sabe? Usa nomes pejorativos. E é difícil, mas não é impossível. Assim como foi na vida de Saulo, que ele foi trabalhado, ele foi tratado, aconteceram várias coisas, ele precisou ter a experiência com Deus. Ele precisou ter o momento dele com Deus. Todos nós precisamos ter as nossas experiências. Todos nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Porque uma hora que as coisas acontecerem, você vai ser chamado. Chama lá a irmã Maria Ângela para orar. Chama lá a Bia para ajudar aqui na bateria. Chama lá a Lohane. Chama lá. Por quê? As pessoas vão olhar para você e vai ver que você está ali de frente. Está de frente e vai chamar quem? Vai chamar o pastor, chamar o Ferraz, Tayane. Chama o pessoal que está ali na linha de frente. Mas não se engane, você também pode ser chamado. Geralmente, quando o pastor ele se ausenta, ele fala para as pessoas para onde ele vai, ele escala as pessoas, ele conversa, ele escala, você vai fazer isso, tudo. Ninguém é pego de surpresa. Mas a gente sempre brinca, todos estão escalados. Todos estão escalados. Porque a palavra de Deus é para todos. Líderes, liderados, quem está começando agora, quem já está há um tempo no Evangelho. E nós vamos vendo que as coisas vão acontecendo e chegamos aqui na história da cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Dorcas, ela era uma mulher discípula. Dorcas, ela era uma costureira. Dorcas, ela fazia esmolas, ela dava esmolas para as pessoas, ela ajudava aquelas pessoas, segundo o relato que acabamos de ler aqui. Sendo que quando ela morre,
toda aquela comunidade, todas aquelas pessoas sentem a morte dela. Será que se quando eu morrer, as pessoas vão sentir, eu vou falar assim, a minha morte, eu vou falar, graças a Deus, menos um fazendo hora extra. Já estava na hora. Será que nós estamos sendo pessoas na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa rua, que estamos abençoando ou não sendo bênção? Porque todo mundo conhecia ela como discípula de Cristo. As pessoas te conhecem. Ah lá, da PIB Jardim Meriti. É fulano, é irmã. Às vezes nós estamos em outras igrejas, ou conhecendo pessoas, conversando, viajando e tal. E aí, ó, pastor, eu vi fulano lá não sei onde, não sei o quê. É da tua igreja? Aí eu, Diego, não sei, nunca vi essa pessoa na igreja. Enfim. Aí o Diego fica conversando. Olha, irmãos, onde você coloca o teu pezinho, a tua mãozinha, você tem que levar paz. Tem que levar paz. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: quais são os atos / as atitudes que temos feito? As nossas atitudes, quais são? A primeira atitude que Pedro fez foi o quê? No versículo 40. Ele fez o quê? Ele se pôs de joelhos e orou. Quando ele viu que estava acontecendo, ele fez isso. Será que nós, no lugar dele, faríamos a mesma coisa? Não me ajoelhar, não. Orar, não. Já morreu, né? Morreu porque tinha que morrer, né? Já estava na hora, já. Ih. Será? O nome de Jesus está sendo exaltado ou o nosso nome? É uma pergunta que eu faço para mim, para você. No versículo 42 diz assim: e foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Não está escrito assim, e foi visto nisto notório por toda a Jope, e muitos creram no Pedro. Não está escrito isso na minha Bíblia, não. Nem na de vocês, tenho certeza. Está escrito, que eu vou falar de novo. E foi nisto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Todos esses atos que nós lemos até agora, foi para quê? Para que o nome de Jesus fosse exaltado. Outra pergunta: seus atos têm aproximado pessoas de Cristo ou afastado as pessoas de Cristo? As pessoas olham para nós e falam assim: eu quero estar próximo a Cristo, ou não. Não ser crente assim, eu não quero ser crente assim, não. Ah, não, ser crente assim tem que dar dízimo. Ah, ser crente assim tem que orar, jejuar, ir face a face, rede kids, e lá, né. Você vai estar servindo sempre alguém. Se você não estiver servindo, a sua vida, ela vai, vamos dizer assim, se você não estiver servindo na casa do Senhor, você vai estar servindo em outro lugar, irmãos. Se você não estiver na igreja, você vai estar trabalhando, ou vai estar em casa vendo televisão, ou vai estar em casa assistindo uma série. Você vai estar servindo alguém, fazendo alguma coisa, tenho certeza.
Você fala assim, não, mas eu não tenho tempo para ir para a escola dominical porque eu durmo muito tarde. Né? Aí, você e Deus, não estou aqui para te julgar. Mas será que as nossas atitudes têm aproximado as pessoas de Cristo ou têm afastado as pessoas? Aquelas cidades eram próximas, uma próxima da outra. Aqui nós temos o nosso bairro chamado Jardim Meriti, aí tem outro bairro, aqui embaixo tem outro bairro. Nós estamos cercados de bairros. A igreja ela fica nesse bairro aqui, mas onde você trabalha é em outro bairro. Aonde você estuda é em outro bairro. Raramente a gente consegue fazer tudo no nosso bairro. Porque a gente sempre está circulando de uma cidade para outra. A gente está aqui, mora aqui em São João, aí às vezes faz compra em outro local, lá no Rio. Aí às vezes atravessa lá a ponte Rio-Niterói, né, irmão Alex? Às vezes tem que fazer entrega lá longe, está fazendo entrega. Quem trabalha com aplicativo tem que ficar rodando. Essa é a nossa vida. Que nesse tempo que estamos vivendo, que os nossos atos sejam para a honra e glória do nosso Senhor. Há quem diga, é impossível orar todos os dias. É impossível ler a Bíblia todos os dias. É impossível. Você já colocou a impossibilidade na sua mente. Você mesmo já colocou essa impossibilidade. O livro de Atos, ele aqui e aí também, ele vai até o capítulo 28. Mas o livro de Atos não acabou. O livro de Atos dos Apóstolos está aqui, está ali no pastor Diego, está ali na Lohane, no Igor, na irmã Midian. Atos dos Apóstolos. Aqui na Bíblia, a gente vai lendo, lendo e lendo e lendo, e é verdade, isso aqui é comigo. E é verdade, isso aqui eu preciso melhorar. A Bíblia, ela ensina. A Bíblia ensina os esposos, as esposas, os filhos, os pais, os patrões, os empregados. A Bíblia, ela ensina tudo. Tudo que você quiser saber está na Bíblia. Sobre dízimos, ofertas, morte, vida. Está tudo aqui escrito. E essa é a passagem, irmãos, que eu queria falar para vocês. A cura de Enéas e a ressurreição de Tábita. O livro de Atos não acabou. Não acabou. Muitas curas e milagres nós estamos vendo. Vocês precisam, nós, eu me incluo nessa história. Precisamos estar preparados. Se nós estamos lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando mais da presença de Deus, indo em eventos, em palestras e congressos, e cada vez mais se preparando, abre os seus olhos espirituais, que as coisas vão acontecer. Eles chamaram Pedro para resolver aquela problemática ali. Mas se bater na sua porta e te chamar, William, está acontecendo ali, tem uma pessoa endemoniada ali. E agora? Como é que vai fazer? Chama o Samuel aí e o Levi, que eles estão preparados. Não é para correr não, meu povo. O negócio é sério. Deus está te capacitando, te chamando, te ungindo. Se prepare. O ano da igreja é o quê?
ano de coisas maiores. Ano de coisas maiores. Estão ligados, né? Viram aqui as crianças dançando aqui? Eu estava ali só recebendo, a irmã Cidinha veio falar, tá passando mal não, irmã, tô ligada no negócio aqui. A Regiane veio falar comigo, eu falei, não tô ligada aqui. Se prepare que, ó, a irmã Nil ganhou no sorteio. Gente, é sério, tô rindo, mas é verdade, ó, aqui é a palavra do Senhor, para mim e para você. Acabou? Acabou. Posso orar? Pastor, quer falar alguma coisa? Deus, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Deus, que nesta noite nós possamos entender que o livro de Atos não terminou. O livro de Atos continua através da minha vida e da sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se prepare, igreja. Se prepare, igreja. As coisas estão por vir. Estejam atentos, ligados na videira verdadeira. Não ponhas as impossibilidades nas suas mentes. Não é possível falar com o Senhor todos os dias. Não é impossível ler a Bíblia, orar. Isso são coisas que o inimigo das nossas almas quer que nós pensamos. Nós não podemos